de atualizar aqui conosco. Bom dia, Claudemir, seja bem-vindo. Nosso bom dia a você, Tancredo, bom dia, Ian. É uma satisfação estar aqui na Litoral. Só esclarecendo, nós somos coordenador da Comissão de Acompanhamento da Comissão de Acompanhamento dos Projetos para a condição de cheias na Bacia do Rio Tubarão e Complexo Lagunar. Esta comissão é composta por 19 entidades, onde o Comitê da Bacia um deles. Uma grande entidade que faz parte, a Murel, a agência reguladora aqui também, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a Copagro, enfim, a Tubarão Saneamento. São 19 entidades que estamos desde 2012 nesta luta, porque eu, como engenheiro agrônomo da Cidasc, já aposentado, até hoje estava vendo, vai fazer 10 anos que me aposentei da Cidasc. Mas a Cidasc até 2012 atuava com dragagem. E é uma pena, Tancredo, você que foi um secretário também atuante de Defesa Civil em 2010, me lembro bem, naquela grande enchente, né? Você sobrevoando a cidade, onde o rio chegou a cota de 6 metros e 15, me parece, naquela época. Isso. Né? De elevação. E foi um grande susto naquela época também. E foi uma pena que o Estado hoje não tem nenhum órgão que trabalha diretamente com dragagem, com contenção de cheias. Existem trabalhos do governo, existe preocupação, mas não existe mais aqueles técnicos atuantes como tinha no passado. Equipes que trabalhavam então hoje o pessoal só atua em focos, né? E eu já alertava desde a época do governo Colombo, do nosso saudoso Luiz Henrique, que um dia ia fazer muita falta. Porque hoje, quando acontece qualquer imprevisto, se contrata alguém para ver quem vai contratar, sabe? Então, o Estado tem que se antecipar. Depois nós vamos conversar sobre a Barra do Camacho. Nós, na cidade, que a cada 3, 4 meses, nós estávamos lá, sempre com o ecobatímetro. Nós tínhamos um aparelho atualizado e moderno na época, que era o ecobatímetro. Hoje tem muito mais modernidade, inclusive. Mas nós estávamos vendo sempre o assoreamento, estava vendo o comportamento dos rios. E isso não existe mais. Na verdade, a tecnologia está aí, mas estamos muito atrasados no Estado nesse sentido. Isso precisa de atenção. Com isso, eu não estou assim criticando isso. Atualmente, são todos gestores, né? Certo. Às vezes as pessoas acham, né, porque as coisas não andam, mas como tu falou, não é há pouco tempo, né, que essa comissão de projetos aí foi há 12 anos atrás. 12 anos atrás, estão trabalhando, já passou vários governos, né? É um trabalho voluntário, né? Na verdade, a gente acredita muito que são técnicos de ponta. Nós temos vários engenheiros aí e técnicos que têm uma sabedoria muito grande dentro da Murel, dentro do Comitê da Bacia. E a gente tem que reconhecer que esse pessoal tem que ser respeitado. E, na verdade, qual é a intenção nossa? Nós temos o trabalho voluntário. Muitas vezes a pessoa fica cobrando, mas só falam nisso, mas não é isso aí. Na verdade, a execução cabe ao governo do Estado, aos governos municipais, à própria Murel e assim por diante. E cabe a nós alertar e acompanhar. Eu acho que é um grande pleito nosso e uma grande vocação nossa de estar contribuindo, né? Se nós não estivéssemos aí alertando, de repente, a gente alerta, mas muitas vezes o pessoal não obedece isso. E a natureza precisa ser levada a sério. Com certeza. Claudemir, nessa reunião, vamos aí direto nessa reunião que foi promovida pelo CONSET, com a sua participação, sobre a questão da Barra do Camacho, um assunto que ultimamente tem sido batido, até porque correu nas redes sociais um voo feito de drone, mostrando, né, os bancos de areia que tem justamente para... dificultando, né, a saída e entrada da água. O que é que nessa reunião do CONSET foi mais ou menos alinhado assim para a gente ter um apanhado geral? Nasceu a nossa ida ali através do vereador Gelson Bento, onde eu quero agradecer também a preocupação dele desde a época já dos trabalhos de 2022 na Barra do Camacho, onde nós, junto com ele, montamos uma grande comissão, com o Dionísio da Copagro também, e os pescadores, o movimento de pescadores do Tubarão aqui também contribuiu muito. E nós fomos chamados então pelo CONSET, que é o Conselho das Entidades, para mostrar o nível de assoreamento do canal da Barra do Camacho. E lá nós falamos na quinta-feira que passou, que nós entendemos o complexo como um todo, entende? A gente tem que defender o canal da Barra do Camacho, mas não podemos esquecer da bacia do Rio Tubarão e de todo o complexo lagunar como um todo. Então, hoje a grande preocupação do grupo qual é? Antes de entrar na Barra do Camacho, se você me permite, exatamente nós nos preocupamos com a conclusão dos projetos para viabilizar o desassoreamento do Rio Tubarão. Estivemos aqui no seminário junto com o professor Maurício, que sempre foi um baluarte dos seminários e defensor desta causa,
Então, a conclusão dos projetos os projetos estão se arrastando fazem 13 anos. É incrível. Você tem dinheiro para tudo, né? Mas não tem dinheiro para terminar o projeto. Aí você não sabe o nível de assoreamento do Rio Tubarão. Você sabe por algumas notícias. Algumas entidades privadas fazem levantamentos. Agora, no mês passado, veio uma mineradora e trouxe um levantamento para nós também que encontrou trechos bem assoreados. Tá, muitos comentários. Agora tem que ter um dado oficial, não sei se concorda, se foi secretário, ou através da Murel, ou através do governo do estado. Então a gente cobra nesse sentido. Hoje a falta de licenciamento ambiental para essas obras do Rio Tubarão também e todo o complexo. Nós defendemos a derrocagem daquelas pedras no ponto das molhas, na ponta dos molhos em Laguna, que tem projeto agora sendo executado, mas o projeto vai ser terminado somente em janeiro do ano que vem, certo? Você vê como... Esse lá da saída da... Para retirar aquelas rochas na ponta dos molhos em Laguna. Na ponta do molho. Né? E também um estudo sobre a bacia de evolução do porto está sendo feito também, que é importante. Sim. Esta é a primeira fase da redragagem, inclusive, que nós defendíamos. A elevação das cotas das margens do Rio Tubarão em alguns pontos é necessário. A retificação, eu falava agora há pouco com o prefeito de Gravatal que esteve aqui, concedendo uma boa entrevista para você, com ele e a presidente da Murel. O desassoreamento do rio Capivari é fundamental também. Também está sendo esquecido há muitos anos. Também os estudos complementares a gente defende na bacia do Rio Tubarão e todo o complexo para obras alternativas, como um segundo canal extravasor que a gente pretende incentivar a construção de um segundo canal, além do canal da Barra do Camacho. Então são estudos assim abrangentes. E por último a gente defendeu a revitalização do Rio da Madre, sempre defendemos. Sim. E como medida compensatória a execução das obras do Rio Tubarão. Né? Você vê como isso tudo força uma decisão. Agora está sendo limpo o Rio da Madre. Mas não é a sua revitalização como um todo, mas é importante a limpeza. Ele só está tendo uma limpeza, não desassoreamento, só limpeza superficial. Mas essa fase também é importante, né? Certo. E também, como medida compensatória, então, a manutenção e fixação da Barra do Camacho. Alguns usam o termo de perenização. Perene significa deixar sempre aberta. Então, nós temos que exatamente se preocupar com essa obra essencial. Aí nós mostramos o porquê houve esse grande assoreamento da Barra, né? Se me permite, eu posso entrar já diretamente nesse assunto. Sim, pode, isso é importante. Então, eu só fiz esse preâmbulo aqui porque o contexto é muito importante. Não é somente a Barra do Camacho. Então, nós observamos que depois daquela grande luta em 2022, nós tivemos uma enchente em maio de 2022, onde o rio extravasou em vários pontos aqui do Tubarão. Algumas casas foram perdidas no quilômetro 60, que até hoje não foram reconstruídas ainda, mas parece que agora tem alguma saída. É uma pena que está demorando muito também. Então, depois de 2022, as obras foram inauguradas no dia 24 de setembro de 22, na época do governo Moisés. Foram investidos, através de convênio com a Prefeitura Municipal de Jaguaruna, 10 milhões e 20 mil reais, certo? Onde foi feita uma grande produção de pedras e também o desassoreamento. Só que naquela oportunidade, eu como engenheiro agrônomo já alertava que o projeto foi bem executado pela Murel, bem elaborado, não executado, foi executado pela Prefeitura de Jaguaruna. Elaborado pela Murel, mas o desassoreamento daquela coroa que tanto atrapalha hoje, a coroa, é um grande problema. Por quê? Ele não foi totalmente concluído naquela época, sabe? E foi devolvido 950 mil, sabe? Por incrível que pareça. Né? Foi devolvido 950 mil de 10 milhões e 20 mil que veio. E aí aconteceu um outro percalço aí, que a gente não vai chorar sobre o leite derramado. Mas eu encaro com uma grande tristeza que aconteceu. Que aquela draga da cidade que apodreceu na beira do canal, você se lembra? Que nós alertava, né? Lembro. Estivemos aqui também falando sobre isso. Falando sobre o assunto. Então nós, em 2016, quando nós se aposentamos, antes disso, eu resolvi reformar um equipamento, sabendo que o programa de dragagem tinha terminado na cidade, que tem como grande papel a sanidade agropecuária. Então a dragagem foi tirada da cidade, que acho que devia ter repassado para outro órgão, pelo menos para executar, mas o entendimento do governo naquela época não foi esse. E os demais também não se preocuparam com isso. E aí nós reformamos um grande equipamento. E foi uma pena, porque o equipamento que nós deixamos o equipamento tinindo, uma draga de sucção e recalque. É o equipamento mais adequado para aquela obra, porque ela escava até 5 metros e joga a 500 metros longe, 500 metros de distância. Então por isso que é uma draga de sucção e recalque. E aí
nós determinamos, na época, que essa draga iria para Laguna, atender Laguna e Jaguaruna. Então tinha o Rio da Carniça, em Campos Verdes, foi redragado aquele rio, Sim. sabe? E exatamente no ano de 2016 já iniciou. Ficou lá 3, 4 anos. A draga necessitou de reforma em 2020 foi para Jaguaruna. Você acredita que ficou de 2020 até 2025? A Prefeitura de Jaguaruna gastou 230 mil na atual gestão, na reforma, e ela trabalhou somente 45 dias. Viu? Porque depois de 2022 a Prefeitura perdeu a licença ambiental. E hoje a licença ambiental está tramitando no IMA. É bom De lá para cá não se tem licença ali. Não, está em fase de final, foi contratada a Unesc e agora está todo mundo desesperado porque não tem licença ambiental. Então a gente acha que até uma licença de emergência deve ser concedida até em função do El Niño, de repente. Mas também a gente reconhece que o IMA tem que ter as suas exigências, mas o pior disso tudo aí é o seguinte, que não há participação, por exemplo, dos pescadores, de técnicos voluntários como nós, né? Na verdade, isso não são questões políticas, são questões técnicas que têm que ser respeitadas, mas tem que ter transparência e participação da comunidade, vocês da imprensa, né? Aí vem à tona isso, como disse o Maurício semana passada, graças ao El Niño. Se não tivesse El Niño, não vinha à tona, não. Infelizmente, né? E aí, o que aconteceu então? Você pode fazer qualquer intervenção na barra, tudo que tem que ser feito. A barra sempre vai precisar do quê? De manutenção. Até depois de mandar, eu devia ter te mandado a apresentação que eu fiz, e nós vamos apresentar na quinta-feira, que a Câmara solicitou, era para essa segunda, mas por causa da Copa mudou, no jogo da Copa, graças a Deus ganhamos ontem no sufoco, mas deu tudo certo, né? E aí é o seguinte, o que aconteceu então? Nós mostramos que você pode fazer todas as obras. A cada 2 anos, a Cidasc sempre fazia uma intervenção na barra. Sabe? E aí, qual é o grande sonho dos pescadores, que a gente entende? Fazer um projeto de prolongamento para mais 150 metros para dentro do mar, dos moles, tanto norte como sul. Só que isso aí é um projeto caro também, mas o que eu muitas vezes fico inconformado é o seguinte, você devolve dinheiro, não trata esses projetos, não desassoreia, deixa a draga apodrecer. E sabe o que foi dito ontem? Uma fonte, eu não gosto de criar polêmica, mas uma fonte da Prefeitura de Jaguaruna, de que não adiantava reformar aquele equipamento mais, por isso foi devolvido, em dezembro foi devolvido, está aqui no pátio da Cidasc, e a decisão é ir a leilão o equipamento, sabe? Como sucata também. E não há... E ele tem recuperação? E não há. O que foi dito no ar ontem, uma entrevista para a Rádio Tubá. Eu estava ouvindo assim, a gente fica até quieto, analisando assim, acho que o mundo está de perna para cima mesmo. Porque é o seguinte, foi dito que não valia a pena, que tinha problemas mecânicos do equipamento. Bom, você deixa o equipamento 1 ano na beira do canal, alegando, porque a alegação primeiro que não tinha licença, né? Se você não é para você usar, você guarda o equipamento, né? Eu já alertava sobre isso. Que a maresia ali, você acaba, a parte hidráulica vai toda pro pau. 3, 4 meses parado já é problema. Aí, mas se não fosse então para operar, por que gastou 230 mil reais? Na reforma, né? Porque certamente... Boa pergunta, né? Exatamente. E aí, só que agora a gente tem que unir esforços. E qual é a grande saída agora? A grande tacada agora é o seguinte, é desassorear o canal. Tudo bem, tem que desassorear. Não dá tempo para fazer o desassoreamento completo. O assoreamento hoje, ele é maior que os anteriores, sabe? Essa coroa que se formou entre a ponte do Camacho e a Lagoa, que é na entrada do canal da Barra, e todo o canal com aquela foto que você viu aérea, ele mostra um assoreamento em todo o canal. Tem alguns trechos que está a meio metro. E a coroa hoje os pássaros posam em cima, sabe? Então hoje certamente tem que tirar acima de 300 mil metros cúbicos. Para você tirar 300 mil metros cúbicos, se você fazer... Com aquela tipo de draga, ela leva quanto tempo? No mínimo, isso depende do regime de trabalho, mas se trabalhar em 3 turnos, uma vez nós trabalhamos 22 horas, só folgava 2 horas, em 3 turnos, levaria 6 meses, né? Certo? Pois é, e o Aninho está batendo a porta. Mas tem alternativa para isso, tem alternativa. Tem? Qual seria? Por isso que os pescadores, onde eu parabenizo muito, aqui nós temos a Associação de Pescadores de Garupaba e Camacho, através do pescador Jaime Mariano, e a colônia de pescadores,
que o Tim Maia é o presidente em Jaguaruna, esse pessoal tem que ser chamado para dar opinião. Que nós podemos ser engenheiros, sabe? Mas a sabedoria popular manda muito. E os pescadores sempre nos ensinaram muito, acredito. Então, por exemplo, agora, o El Niño está aí, não vamos fazer alarde, pode ser que não aconteça, mas pode acontecer, né? Uma enchente. Inclusive, eu recebi um relatório hoje de madrugada de que a previsão é 207 municípios do estado ter problemas de enchente, sabe? A previsão, são Né? projeções, né? Projeções que às vezes se comenta muito na questão do El Niño. Tu falou uma frase que foi muito bem feliz no colocar. Pode ou não pode acontecer, então, né? O que é que tem que fazer? Os pescadores sempre nos orientaram, quando nós não conseguia fazer um trabalho grande na barra, em termos emergencial, você faz um canal profundo pelo lado norte desta coroa aí e você desassoreia um pouco o canal, não desassoreia a sua totalidade. Então isso dá para fazer, de repente em 3 meses você faz isso. Só que é o seguinte, nós estamos todos atrasados nesse processo. O que chama atenção é o seguinte, muitas vezes parece que não compete ao governo do estado, não compete à prefeitura de Jaguaruna, não compete à prefeitura de Laguna, que faz divisa o canal da Barra do Camacho, e deixa o pessoal todo fica esperando, né? E o que é que tem que acontecer então? Eu hoje defendo uma outra metodologia. A Câmara de Tubarão, acho que o presidente esteve aqui anteriormente, né? Sim, o Everson. esteve aqui, o Everson. Eles solicitaram uma atualização do projeto da Barra do Camacho, certo? Que o projeto aquele que foi desenvolvido em 2022 foi através da Murel, dos técnicos da Murel. Projeto bem feito. E para exatamente incorporar essa questão do prolongamento dos moldes, começar esse projeto e tal. Mas o que eu defendo então? Que tudo se centralizar na Murel mesmo. No consórcio multifinalitário da Murel, que é o Sinha Murel. Por quê? Esta é uma obra regional. É uma obra que não interessa só a Jaguaruna, somente a Laguna. Hoje a Barra do Camacho beneficia tanto Jaguaruna, Laguna, 13 de Maio, Sangão e Tubarão mesmo, né? Tubarão mesmo, que é o único canal extravasor que dá segurança de escoamento numa grande enchente. Você vê que em 74 abriu 700 metros de boca e o canal tem somente 60 metros. Então todo o recurso que vier daqui para frente deve se centralizar no Sinha Murel. Por quê? Você pode comprar um equipamento, por exemplo, mas não é para deixar lá na Barra do Camacho direto. Você desassoria quando precisa, mas tem que estar de plantão, por exemplo. Certo. Se você desassorear agora, daqui a 6 meses, você não precisa talvez desassorear, vai ser só daqui a 1 ano e meio. Só que você pode utilizar em outras obras também. Entendeu? Que algumas pessoas dizem assim, não, tem que ficar ali parada. Não é assim. Aí você causa um problema de danificação por causa da maresia, você compromete o equipamento. Então, mas você tem que ter o quê? Acompanhamento técnico, que hoje não existe. Certo. Ô, Claudio, qual é o custo? Porque se fala ali com a Murel, dessa questão do Camacho, porque não tem um licenciamento, tem que entrar com um projeto. Qual é o custo desse projeto? Se a Murel for fazer... Não, hoje não tem quantitativo sobre isso, é um projeto caro. Só que é o seguinte, o primordial agora, em função do El Niño, é o desassoreamento. É a redragagem, né? É a redragagem. O projeto de prolongamento, eu acho que não pode se perder de vista. Certo. É a redragagem. E a redragagem, até o deputado Zé Milton esteve participando da reunião no Conselho das Entidades, no CONSET. Ele faz parte de uma comissão na Assembleia, né? Ele é o presidente da Comissão de Aquicultura e Pesca da nossa Assembleia do Estado. Então, ele ficou de cobrar celeridade em termos da licença, que está tramitando no IMA, e também cobrar uma posição do próprio governo do Estado, através da Defesa Civil do Estado, para recursos de uma redragagem de emergência. Então, até a semana que vem deve ter notícias sobre isso, mas também nós, da nossa comissão de acompanhamento dos projetos, juntamente com o comitê, já fizemos um ofício na semana passada para o secretário de Defesa Civil, alertando exatamente nesse sentido. Agora, eu quero te dizer o seguinte, o que perturba muitas vezes essas mudanças de secretários. O governo Jorginho deve ter mudado 4 secretários de Defesa Civil. E você acredita que no dia do seminário aqui, eu quero fazer um depoimento assim que é triste, no dia do seminário da enchente de 74, você presenciou isso aí, no dia 24 de março deste ano, o secretário de Defesa Civil do Estado era
o então prefeito de Blumenau, Mário Ex-prefeito, ex-prefeito de Blumenau. Ele estava em Tubarão e não compareceu no seminário, nem para dizer o que o governo estava fazendo. Então, muitas vezes, os governos perdem o momento de esclarecer a oportunidade. Né? E aí a gente fica até triste assim, porque, na verdade, a gente fica falando, e vocês da imprensa, graças a vocês também, que não deixa o tema ficar esquecido. Você participou em 2010, você sabe da complexidade dessas obras aí. Hoje, o canal da Barra do Camacho, essa região da Bacia do Congonhas, tem 7 rios que desembocam exatamente na Lagoa da Garupaba, que é interligada à Barra do Camacho, que deságua no mar. Numa cheia pequena, o grande não tem por onde sair. A água, só por ali. E numa grande enchente, né, o que acontece com as grandes enchentes? Geralmente as grandes tempestades e grandes enchentes vêm com lestada, né? Lestada tem represamento do mar. Represa o mar, o rio Tubarão assoreado, a água não tem por onde sair, porque o rio Corredor também não consegue escoar, e aí você tem uma grande enchente, e aí estoura a Barra do Camacho. Então, a natureza já disse para nós diversas vezes, ou a gente obedece isso, ou aprende, ou sofre bastante. Com certeza, né? É uma pena que a gente tem tempo aqui, né? Já sim, 9h24, passamos já 24 minutos aqui do nosso tempo. O Almir Rogério, até porque o Almir traz lá agora as informações da região dos lagos, lá nos estúdios de Maruí, que é um assunto importante também para o complexo lagunar, né? Que muita gente está ouvindo naquela região, né? Sabendo da importância, né? Do trabalho. A gente lhe agradece, Claudemir. Vamos deixar uma outra oportunidade para a gente vir com mais tempo, fazer uma entrevista única aí de 1 hora para trazer todos os detalhes. Tem agora um desdobramento do licenciamento, o acompanhamento de algumas reuniões e com certeza daqui uns 30 dias aí tem muita novidade para nós, né? Só para deixar assim um pensamento final, eu acho que nós como governo, quando eu falo governo assim, eu acho que o Jorginho tem boas entregas na região, não estou assim criticando, mas nessa questão de contenção de cheias, de obras preventivas estruturantes, na verdade os governos não têm praticamente avançado. Quando eu falo em obra preventiva estruturante, o que é uma obra preventiva estruturante? Uma redragar do Rio Tubarão, uma Barra do Camacho totalmente desassoreada e sempre aberta. Não tem prolongada, trabalho, né? Não, exatamente, esse prolongamento dos molhos. Então não tem esse trabalho. Então essas obras são fundamentais para conter cheias e prevenir e tranquilizar a população. Porque é aquela frase histórica que eu sempre falo, a natureza não faz acordo conosco. Com certeza. Eu agradeço muito vocês pela preocupação e parabenizo pelo seu trabalho. E a Rádio Litoral está de parabéns pela formação de opinião pública. Bom, conversamos aqui com Claudemir dos Santos, ele que